que se falou muito é que a PRF, no segundo turno da eleição, direcionou a sua fiscalização para o Nordeste brasileiro. Isso não é verdade. Não é verdade porque o Nordeste brasileiro é o local que nós temos 9 estados, 9 superintendências, temos a maior estrutura da PRF no Brasil. O outro questionamento é que nós tínhamos uma fiscalização excessiva no Nordeste. Então, nós tivemos 694 pontos de fiscalização no dia 30 de outubro, que foi o segundo turno da eleição, e o Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Então, número de ônibus fiscalizados por região. Então, a região Norte, 310 ônibus, a região Nordeste, 2.185, a região Sudeste, 571, a região Sul, 632, a região Centro-Oeste, 893. A primeira anomalia, muito mais operações na região Nordeste do que nas demais. A segunda anomalia foi a mudança de planejamento, em que aquilo que havia sido programado para primeiro e segundo turno, na verdade, foi duplicado objetivamente com a alocação de mais recursos. E a terceira anomalia, na medida em que houve uma determinação que a Polícia Rodoviária Federal atuasse com mais rigor, em parceria, inclusive, com a Polícia Federal. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Como você está vendo aí, o próprio Flávio Dino, ele desmente o Vasques. O próprio Flávio Dino já coloca ali as questões que, assim, vamos dizer, foi colocado por um ou outro deputado, senador ali, mas o resumo dessa história eu vou trazer no final do vídeo, mas já vou adiantar para você um pouquinho, tá? Não foi muito positivo pra gente, não foi muito bom. Eu vou trazer o resumo no final do vídeo do que aconteceu hoje. A gente acompanhou toda a CPMI, já fizemos um vídeo a respeito, você pode acompanhar, vou deixar o card aqui do primeiro, tá? De hoje, e esse aqui é o segundo. Acabou nesse exato momento a sessão, né? Muitas horas a gente acompanhou tudo aqui, vamos trazer para você essa situação, inclusive esse fato de que o Marcos do Pau deu uma passada de mal. Ele explica o que aconteceu com ele. A gente não, você sabe muito bem disso, nós somos humanistas aqui, a gente não deseja o mal de ninguém, queremos que o Marcos do Pau esteja tudo ok, a gente não vai ficar aqui falando, tem que morrer mesmo, sabe aquelas coisas? Não combina com a gente nunca fez isso, nem nunca vai fazer, mas ele deu ali uma passada de mal. Inclusive eu vou trazer aqui para você a participação dele na CPMI, que ele foi com as 4 patas no peito, mas logo depois... aquele negócio, né? Karma que a turma fala. Eu esqueço o nome. Acho que é karma, não é isso, gente? É karma. Vamos trazer primeiro o que aconteceu antes, que o pessoal, na verdade, a gente falou, pô, mas esse sujeito nem deveria estar aqui na CPMI. Ele é investigado. Ele não deveria estar aqui. Eu vou trazer para você esse pedido, o momento do pedido para que ele fosse retirado da CPMI, ele e o Raspacu. Mas antes eu quero fazer aquele pedido só para lembrar. Só estou lembrando para você dar o like, senão você esquece. Então só estou lembrando. Por favor, dê o like no nosso vídeo. Outros brasileiros como você vão acompanhar esse vídeo quando você dá o like. E a sua inscrição no canal é muito importante. Eu não sei porquê. Agora, nos últimos vídeos, a gente diminuiu o número de pessoas que assistem os nossos vídeos sem ser inscrito. Se é o seu caso, se inscreva no canal, dê essa força para o nosso trabalho. Vamos primeiro trazer esse deputado mineiro que fala a respeito da retirada de Marcos do Pau da CPMI. Essa questão de ordem diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco, o senador Marcos Duval. E eu vou rapidamente explicar o porquê fizemos isso. No nosso entender, isso configura conflito de interesse direto, que inviabiliza a devida apuração dos fatos, que é objeto de investigação pelo Congresso Nacional, podendo vir impedir, inclusive, como já foi ressaltado aqui pelo deputado Rubem Júnior, o compartilhamento de informações relevantes para a comissão pelo STF. Faço aqui um parêntese da leitura apenas para dizer que me parece óbvio. É difícil que o STF remeta para cá
assuntos sigilosos que digam respeito ao que está sendo investigado pelo senador Marcos Duval, porque ele é investigado e nós vimos ações da Polícia Federal que solicitou, no caso da Polícia Federal, inclusive a prisão do senador Marcos Duval, que não foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, o Marcos Duval, ele pegou documentos sigilosos da investigação e divulgou isso publicamente. Foi lá na live dele e começou a divulgar esses documentos, expondo documentos sigilosos. Foi dado a ele um gesto de confiança. Ele pega isso, joga nas redes dele para fazer live e sensacionalismo. Então é óbvio que esse sujeito não tem que estar lá. Eu vou trazer agora para você a participação dele na CPMI. Deixa eu só mostrar aqui. Vossa Excelência tem 5 minutos, deputado, pode falar. Que o ministro Flávio Dino sempre usou a polícia como política. E ele responde uma denúncia no Maranhão para monitorar a liderança de oposição usando a polícia. E aqui no Brasil, ele fez isso na reunião com o presidente Lula, saiu no site do Metrópolis, sem citar o nome de Duval. O Dino disse em reunião ministerial que a PF faria uma nova operação. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entraram em contato comigo pedindo desculpas pela situação que eles estavam constrangidos. Outra coisa, no documento que faz a denúncia, ele diz que eu faço parte de crime organizado. Crime organizado é de 3 para cima. O documento não cita a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a todo momento que eu conversei com o Daniel, eu imediatamente reportava para o ministro Alexandre de Moraes. Aqui tem prints com a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Posso deixar aqui na secretaria todas as falas que, por incrível que pareça, não conta nos autos. Só mostra a minha conversa com o Daniel. Inacreditável. Ele não acatou a decisão da PGR. A PGR indeferiu tudo. Que eu publiquei um documento sigiloso que... Isso era um crime gravíssimo. Só que o documento, o próprio ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo no dia 5 de maio. Só para você ter uma ideia, tá? A Polícia Federal, ela diz que o Marcos Duval, ele mandava mensagens aleatórias para as pessoas, mensagens essas que nem sequer eram respondidas, para dizer, olha, essa reunião que a gente fez aí, ela foi boa, não foi boa, tal, não tinha reunião nenhuma. Ele fazia comentários sobre coisas que não existiam. As pessoas estavam acostumadas com isso, mas muita gente via nele uma pessoa completamente sem sentido. Porque falava, caramba, ele manda mensagens. E as pessoas não respondiam porque era hábito dele. E aí ele quer que entra nos autos mensagens que ele mandou, mas que ele não recebeu. Então não houve uma interação. Foi somente ele mandando mensagens. Esse é o Marcos Duval, para você ter uma ideia do comportamento. E ele usa o espaço da CPMI para falar sobre ele, que, na verdade, você sabe muito bem, ali nós tínhamos uma pessoa a ser inquirida. Ou seja, ele deveria, em tese, fazer perguntas para aquele que estava lá, que era o Vasques. Muitas dessas participações eu nem vou colocar aqui no vídeo, que é a gente utilizando o espaço para falar coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquele que estava lá para ser investigado. Então, é uma cara de pau sem tamanho. Agora, aqueles que souberam utilizar o espaço, utilizaram muito bem, como é o caso da deputada Érica Hilton. O senhor, na sua fala em determinado momento, disse que não tem conhecimento de possíveis eleitores que não chegaram até as urnas. Numa busca rápida na internet, aqui na imprensa, nós, por exemplo, temos matérias que afirmam que no Xingu, 600 indígenas foram impedidos de votar. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso. Eu sei que a gestão a qual Vossa Excelência defendia tratou os povos indígenas como não gente no Brasil, como cidadãos e cidadãos de segunda classe, mas é preciso olhar para esses números. O senhor também falou em determinado momento que fez a retirada das postagens e apoio ao ex-presidente Bolsonaro por uma questão de ética, mas é sabido que também que outros PRFs que fizeram postagens em apoio ao presidente Lula foram perseguidos e tiveram atos administrativos abertos contra ele. Eu gostaria que o senhor também pudesse falar sobre isso e que ética seletiva é essa quando nem mesmo Vossa Excelência e nem outros PRFs
PRFs que postaram declarações de apoio ao presidente Bolsonaro sofreram nenhum tipo de retaliação, perseguição ou atos administrativos por parte da corporação. De fato, é um escárnio o que ocorreu no Brasil e é claro que há indícios fortíssimos de que houve, sim, interferência. Reafirmo aqui e peço para que o senhor não subestime a nossa inteligência e para que a oposição não tente criar esses factoides na tentativa de distrair a atenção daquilo que de fato é o objeto desta reunião e dos trabalhos dessa CPMI. O senhor é testemunha importante na tentativa de solução daquilo que foi um terrorismo que ocorreu no nosso país e não há uma narrativa sendo construída. Os fatos são claros, os fatos apontam que houve invasão às instituições, que houve sim tentativa de bloqueios de rodovia impedindo determinados eleitores de chegarem até as urnas, houveram sim eleitores que foram prejudicados pela ação da PRF e nós precisamos que o senhor atue com a verdade, de forma clara, objetiva e respeitando os parlamentares desse colegiado, dando as devidas respostas aos questionamentos para que a nobre senadora possa, ao final no seu relatório, a quem me solidarizo mais uma vez, porque toda a reunião nós precisaremos reincidir a solidariedade à senadora que sofre tentativas de descredibilidade, é interrompida, é tratada com menos respeito da forma como deveria. Então fica aqui, mais uma vez, senadora, os registros da nossa solidariedade para que ela possa, então, fazer um relatório conciso com os depoimentos e as respostas que o senhor apresentar a essa CPMI. Muito obrigada, presidente. Caramba, eu sou fã demais da Erika Hilton. Eu quero um autógrafo dessa deputada. Ela arrebenta. E ela colocou as coisas como tem que ser. Um outro deputado também que deu um show ali é o deputado do MDB, Rafael Brito. Ele realmente colocou as coisas como deveriam ser colocadas ali. Eu vou trazer para você esse trecho que também foi um show. Ele disse que o Nordeste tem maior estrutura e maior efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Tanto essa estrutura quanto esse efetivo poderiam tranquilamente ser deslocados para outra região do país. O Nordeste tem a maior malha viária, por isso precisa de maior operação. Na minha cabeça, a operação é sobre fluxo de veículos e de pessoas e de eleitores. Não é por metro quadrado de malha viária. A Polícia Rodoviária Federal não estava fiscalizando metro quadrado de asfalto. Ela estava ali para fiscalizar fluxo de eleitores no dia da eleição. Outra afirmação. O Nordeste tem a segunda maior frota de ônibus e vans. Ora, se o Nordeste tem a segunda maior frota de ônibus e vans, como é que o Nordeste teve sozinho quase 50% das operações do segundo turno? Outra afirmação, 26 veículos por ponto de fiscalização foram abordados em todo o país. Concordo que foram 26 veículos, inclusive acredito na afirmação do senhor Silvanei. Mas são 26 veículos vezes a quantidade de pontos. Se houve mais pontos no Nordeste, é óbvio que foi abordado muito mais carros naquela região onde o presidente Lula, no primeiro turno, teve 66% dos votos válidos e o presidente Bolsonaro teve algo próximo a 25%. Mais um pedido que fica aqui, inclusive para os próximos que venham falar nessa CPI, é que a gente não permita que as pessoas esgacem a nossa inteligência. É óbvio que algo estranho aconteceu. Parabéns a Rafael Brito, parabéns a Alagoas, parabéns ao MDB por ter um quadro como Rafael Brito. Eu vou trazer para você algumas imagens de bastidores, imagens que não foram captadas ali pelas câmeras do Senado. A primeira é esse converscote entre o próprio Silvinei, né, que você está vendo aí, e os bolsonaros. Porque, veja bem, o Silvinei disse que não, eu não sou amigo, eu não conheço eles, e tava todo amiguinho aí. Essas imagens que você tá vendo, essas imagens, tá aí Eduardo Banana e Flávio Rachada. Então, não tem essa de falar que não é amigo, porque tá aí, foi celebrado. Eu vou trazer também uma outra de bastidor, que foi o momento em que o Dupal
estava passando mal, aí ele foi atendido, o momento em que ele sai desse atendimento e explica o que aconteceu com ele. Senador, o senhor tá bem? O que houve? Pressão alta. É. É pressão alta, tive pressão aqui. Eu vou melhorar a minha imitação de Márcio Paulo. O resumo do que aconteceu hoje não é tão positivo assim. Apesar da gente ter momentos importantes ali de deputados e senadores se colocando de maneira, acho que bem enfática em relação aos problemas que foram ocasionados pelo Vasques, eu acredito que eles ainda estão numa dinâmica, eu estava conversando com um amigo hoje a respeito disso, eles estão numa dinâmica de CPI do genocídio, a CPI do Covid, que faz perguntas, indagações e tudo mais. E ali o que precisava ser colocado em evidência, inclusive para a opinião pública, que a atuação do Vasques foi criminosa. Ele tentou de todas as formas impedir leitores de votar. E tem mais, as pessoas colocam uma coisa assim, isso daí, o próprio Chupetinha falou, isso não vai alterar uma eleição presidencial. Mas esses eleitores estavam votando para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador. E aí, dependendo de uma quantidade ali em que não foi possível que esses eleitores fossem votar, isso altera, sim, de forma drástica a eleição de deputados e senadores e talvez até de governador. Então é importante a gente colocar aqui uma questão, sabe? Nós precisamos incentivar aqueles deputados que estão participando, deputados governistas que estão participando da CPMI, a se aplicarem mais e a poder fazer intervenções mais objetivas. A própria Elisiane Gama, que a gente tem uma profunda admiração por ela teve momentos ali em que ela foi muito repetitiva e ela não foi direto ao ponto em alguns momentos. Então a gente tem que, fazer uma crítica aqui construtiva, na verdade, uma crítica de quem acompanhou todo o processo hoje, horas e horas acompanhando, e a gente tem que falar aqui, trazer essa impressão. Esse aqui não é um canal para ficar bajulando e puxando o saco de ninguém. Se a gente tiver que colocar as coisas como elas são, nós vamos colocar como é o caso dessa crítica que a gente está procurando fazer aqui em relação ao desempenho não muito satisfatório de boa parte dos deputados e senadores governistas. Os bons eu coloquei aqui para você no vídeo anterior. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito da CPMI. Você acha realmente que a gente vai conseguir um resultado positivo? Você está esperançoso, esperançosa? Você acha que o fato de a gente não ter saído dali hoje, por exemplo, com o Vasques preso, já é uma coisa preocupante? Ou você acha que seria exagero? Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like, hein? Coloque seu comentário e dê o like no vídeo, se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, além da sua inscrição, que é muito importante, para que você ajude o nosso trabalho. E você pode ajudar de várias formas. Você pode ser membro do canal e também do nosso Apoia-se. A gente está precisando melhorar a nossa meta lá no Apoia-se e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Todos os dias trabalhando para você. Hoje, indo até um pouco mais tarde aqui, com 3 vídeos no canal. E o que a gente pede é essa ajuda. Dê essa força aqui para o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta.